Ok, senhoras e senhores, estamos ao vivaço aqui. Você que está assistindo gravado também vale a pena. Esse é o PerenhaCast. O Alexandre hoje não pôde estar presente conosco aqui, uma pena, mas está aqui o filho dele, Perenha Júnior, está aqui com a gente representando. Hoje, acho que um dos episódios mais maravilhosos, e acho que foi Deus que fez isso, deu uma atravessada lá no Alexandre, segurou ele e me chamaram. Eu sou o Sandro De Martino, com muita alegria estou aqui ao lado de César. Como que é o seu sobrenome? Legal. Urgnani. Tá vendo? Porque se eu fosse falar, eu ia errar. E esse cara era melhor perguntar, né? Mas tem alguém que te chama com o seu nome do meio também. César Augusto Urgnani. A minha mãe falecida, quando me chamava, é porque eu tinha feito aprontado alguma. Aí era César Augusto. Aí, eu sabia dessa. César Augusto Urgnani. Ele dispensa apresentações, mas para você, de repente, que não é muito do ramo do automobilismo, eu vou dizer que é este que está presente aqui, que eu vou tirar 12 fotos depois, fazer vídeos, mandar para minha mãe, né, fazer um quadro, colocar lá no meu guarda-roupa. Ele é apresentador do Auto Esporte da Globo, mas eu vou dizer para você que, na minha opinião, nem é isso que o faz ser tão grande como ele é. Porque ele é, meu amigo, sem dúvida nenhuma, um dos melhores pilotos e aqueles que entendem da mecânica do carro. E ele vai falar um pouquinho sobre isso, né? Porque é bacana você saber não só pilotar, mas como ensinar a outros pilotarem. Né? Não é só pilotar. Aí você agora, você que é um menino mais novo que eu, está diante de um monstro. Gostaria que você começasse as perguntas para ele. Medo, né? Até medo de você chegar e perguntar. Ensina. O cara entende da mecânica do carro e ele vai falar um pouquinho de como ele começou, porque você sabia que o alinhamento chama alinhamento do carro porque faziam com uma linha, César? Eu comecei isso com 13 anos lá, entrei lavando banheiro de oficina e fazendo alinhamento. Hoje o alinhamento eu brinco que é meio Nutella, né, cara? 3D, 4D, computadorizado. Naquela época você esticava uma linha e fazia o paralelismo das rodas. Você já pensou? E aí era muito legal. Você sabia que eu tinha uma M3 aqui, E36, eu tinha um M3 E36. M3 é brabo. É brava. Só que a minha era aquelas 6 cilindros que que ela ainda era 6 cilindros. Em linha com motor Schnitzer. Isso. Só que eu mandei botar uma 1.70 na turbina e a Fulltech e tudo, e não tem controle de tração. Aquele carro quase me matou. E a gente mandava alinhar aqui e ninguém fazia um alinhamento digno de uma M3. E um desses mecânicos da antiga, que é o falecido Osmar Paraná, falou assim pra mim, falou: para esse cara aqui, para esse carro aqui, pra esse... E ele foi lá com a linha. Sim. Meu amigo. Ajustou. Esse carro, assim, a BMW, né, e principalmente a Série 3, se você não deixar, você vai ter um problema de pneu, óbvio. Mas se você não deixar ele um pouquinho divergente... não fica... ela dá aquela você tem um carro muito reativo. Então, a geometria original dela, ela é quase paralela, né? Um pouco convergente. Então, ela fica muito rápida de resposta e é um carro que desarma muito fácil de traseira. Quando você deixa ele um pouquinho mais divergente, com as consequências de ter um desgaste irregular, mas é do jogo, você tem um carro com respostas mais assimétricas e ele não deixa com que a dianteira vire uma ponta seca de um compasso, queimando tanto a traseira como acontece. E numa corrida não funcionaria muito porque você teria um arrasto muito forte, né, em reta, dependendo do circuito que você está fazendo. Mas aí também você faz outras coisas em corrida. Você mexe no cross também. O que é o cross? Você faz uma curva para a esquerda, né? Então você sabe que a dianteira direita vai apoiar mais. Então você deixa a mola da dianteira direita pegando mais rígida e a outra mais mole, né? São brincadeiras. Cada corrida você tem aquele... É igual a NASCAR, né? Eu vi um carro de NASCAR uma vez que ele é meio torto, assim, quando ele tá no oval. Na verdade, quando você tá em linha reta, o volante está torto. Então. Né? É uma loucura. Exatamente. Cada situação é uma situação. Tá entendendo agora quem que é esse homem? Louco, né? Você entendeu que ele não veio aqui explicar que para entrar para direita dá seta para direita, para esquerda? Viu? Pessoal de Mato Grosso, tem que dar seta para entrar pros lugares. E depois... Principalmente em rotatória.
ia dar, hein? Eu vou pedir para fazer um corte rápido aqui. César, olha para a câmera e pede com toda a gentileza possível para aqueles caras que ficam na esquerda e não dão passagem. Explica para eles que a lei fala, que eles têm que sair da frente. Por favor, faça isso. Artigo 30 do Código de Trânsito. Não permitir dar a ultrapassagem pela faixa da esquerda é infração média, independente da velocidade que seu carro esteja. Então, o cara vem vindo, a via é 100 por hora. Isso não é um problema teu, isso é um problema da polícia. Mesmo que o cara tenha vindo a 300, a faixa da esquerda é faixa de ultrapassagem. Agora, claro que você que vai pedir ultrapassagem tem que ter aquela inteligência emocional de negociar isso da melhor forma, né? Uma seta pra esquerda. Tal, não ficar empurrando, não é porque claro. Mas é artigo 30 do Código de Trânsito. E é impressionante, né? Porque todas essas pessoas que andam na faixa da esquerda e não deixam passar, quando tem a oportunidade de ir para uma Europa, aí todo mundo anda na direita. Porque lá é ridículo um cara andar na esquerda se você não estiver rápido. Lá é óbvio que você não vai estar na esquerda. Aqui é o contrário, o cara vai lá, dorme na esquerda, passa por cima. Enfim, um pouco de respeito, educação, cultura e assim vai. Vou aproveitar esse corte agora, vou te presentear com essa camiseta, que é a mesma que eu estou usando aqui. Que bacana, autódromo em Mato Grosso. Eu tenho 6 entrevistas com um cara que é pouco conhecido, chamado Emerson Fittipaldi. Eita! Essas 6 entrevistas que eu fiz com ele foi pedindo para ele nos ajudar numa luta de 15 anos para ser feito um autódromo aqui. E como é que tá? Graças a Deus, graças ao governador desse estado, que chama Mauro Mendes, e também tem o Mauro Carvalho, que é o secretário da Casa Civil, graças a eles dois, e graças também à família Schaeffer e Mager, que doaram o local, né, a área, está se construindo um autódromo. Cara, eu falo isso, às vezes eu fico assim... emocionado. Foi uma luta, cara. 15 anos, irmão. E tem a previsão? Final de 2025, inauguração. Só que assim, é um autódromo noturno, quer dizer, vai ser todo iluminado, é um autódromo que é homologado para moto velocidade, e você entende um pouco, você sabe que é um autódromo um pouco mais complexo. As zebras são diferentes. São diferentes e tal. Então, assim, vai ser um dos mais modernos, creio, talvez o mais moderno. Quando você tem um autódromo e ele é homologado para moto velocidade, é um dos autódromos mais seguros que existe, não tenha dúvida. Você pode andar de carro com muita tranquilidade, né? Quando ele não atende a moto velocidade, de modo geral, ele tende a ser um autódromo que, quando você perde o carro em determinadas curvas, você está fora da corrida. Você já vai bater no guarda-reio, já vai estragar a brincadeira. Tá, eu tenho uma pergunta. Por favor. Bora. Por favor. Eu vou pedir pra você escolher top 3 motores que você, tipo assim, já andou nos carros e você fala, tipo, esse motor aqui é diferente. Porque tem diferença, né? Tipo, às vezes um motor ele faz a diferença na curva ou não, eu não sei, então... Cara, o negócio é o seguinte, bom, eu sou apaixonado pelo motor boxer, né? Eu gosto de motor boxer, né? Tanto que eu tenho Porsche, tudo tal. E às vezes me dói no coração, né? Porque na medida em que a gente está avançando tecnologicamente em busca de emissões, então você vê aí, né, o motor sendo misturado com o híbrido ou o próprio downsize. Tem motores downsize que são muito bons, eu nem vou discutir isso, tem motor que é muito legal. Mas o motor boxer é um motor que eu gosto muito, o motor 6 cilindros boxer. Esse que a gente acabou de falar, que é o motor da BMW em linha, né, os 6 cilindros Schnitzer, para mim foi um dos motores mais redondos que tem, tanto que quando você coloca no dinamômetro, ele é um motor que tem a melhor curva de torque. O que é bom no boxer é o centro de gravidade dele. O que é bom no Schnitzer é a linha de curva que o motor tem. A curva do motor ela é muito progressiva, né? E é claro que se a gente for entrar, por exemplo, numa Lamborghini e falar de um V10 aspirado, aí é uma música pro ouvido, né? O V10 aspirado é uma coisa que berra, né? É um motor muito afinado também. Então você pediu 3 motores, é o Boxer 6 cilindros, é o BMW Schnitzer 6 cilindros em linha e o V10, né? De uma Lamborghini ou de um R8, enfim, que é a mesma coisa, né? O cara que tá andando no R8 tá andando numa Lamborghini, né? E o Boxer, só para que a gente deixe claro para as pessoas que às vezes não tem muito conhecimento, é aquele motor igual do Fusca, podemos dizer assim? Isso, é o motor, né? Que trabalha com o pistão deitado. Opostos, exatamente. Pistão deitado ali. Isso, aquele formato, ele é um formato muito feliz, né? De motor. Só que, infelizmente, o que vai acontecendo, né? Você pega o motor AP,
Você vai ver aqui um monte de apaixonado por motor AP. Por que ele não existe mais? Porque ele era ruim? Não. É que, como ele vai ficando ultrapassado, os motores modernos, eles precisam atender emissões de poluentes. E o AP não consegue mais. Por isso a Kombi saiu de linha, porque você não consegue mais pendurar uma série de tecnologias de segurança na Kombi, por exemplo. Então essas novas legislações para termos carros mais seguros e carros que sejam mais amigos do meio ambiente, vão deixando, né, vão descartando esses carros e novos carros vêm tentando atender essas necessidades. Se bem que tem alguns carros e algumas coisas que eu vejo por aí que é meio que trocar 6 por meia dúzia. É meio que trocar 6 por meia dúzia. Mas outros nem tanto. Motores 3 cilindros, né, que só tinha lá no passado, voltaram mais eficientes, apesar de termos aí alguns motores 3 cilindros que estão trazendo muitos problemas, né? Motores 3 cilindros banhado com a correia dentada banhada a óleo vem dando muito problema, principalmente quando a pessoa vai fazer a troca de óleo e não coloca o óleo especificado para aquele carro. Porque faltam aditivos no óleo que é justamente para manter aquela correia e coloca um óleo que... Porque as pessoas costumam... Hoje mesmo eu fui comprar, tem uma S10, aí fui lá comprar. É 15W40. Ok. Mas não é só isso, não é? Não, muito boa. Mais um corte agora para vocês entenderem aí. Quando você for comprar, e eu prefiro que as pessoas vão comprar o lubrificante. Não chega no posto e fala lá, troca lá, porque no posto é ruim, né? No posto tem suas manhas. Porque as Amarok, no começo, deu muito problema aqui em Mato Grosso por causa disso aí, lubrificante. Vamos lá, o que as pessoas têm que entender, né? Quando a gente fala 0W20, nós estamos falando do quê? Da temperatura do óleo a frio e da temperatura do óleo a quente. O óleo, na verdade, ele não é viscoso, ele é multiviscoso. Então, quando você fala zero, ele está mais ou menos... como a água. Na fluidez da água. Para quê? Para que quando você dá partida, ele consiga chegar rápido na parte de cima. Só que, na medida em que o motor esquenta, se ele continuar com essa fluidez, ele vai queimar. Então ele tem uma característica, uma propriedade, que na medida em que a temperatura aumenta, ele vai ficando menos fluido. Ele vai ficando mais grosso. Então eu brinco que é o seguinte, 0 é a água, 20 é mais ou menos o mel. E ele se transforma assim. Volto a dizer, se ele continuar com essa viscosidade, com o motor a quente, ele queima o óleo. Então o óleo tem que se manifestar, suas moléculas e propriedades mudam na medida em que a temperatura sobe. O 0W20 é só isso. O que realmente faz a diferença no óleo é o pacote de aditivos. É o Éster, não sei o quê. Isso, Éster, se ele é um... Tá. Tem um monte de numerozinhos, Aí, para facilitar pro consumidor final, tem lá, ele é a aprovação. BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen. Sem entender tanto, mas vai no específico. Vai no específico, que esse é do seu carro. Esse é do seu carro. E no caso dos motores 3 cilindros com a correia banhada a óleo, ele tem por fora Teflon, que é a parte que encosta no esticador, e ele tem para a parte de dentro, aramida. A aramida, ela começa a soltar e o Teflon atrás também. No caso da GM, por exemplo, do Onix, ele cria tipo de umas penugens que elas tampam a válvula de vácuo, chegando a fazer com que o carro fique sem freio. Aí pronto. Você vê o que é... Uma correia. Uma correia, não, e um lubrificante errado. Lubrificante, O que vai, né? Ou já de um bom tempo, esses motores novos, ele tem um óleo específico para ele. Então... não existe óleo caro e nem óleo barato. Existe o óleo certo do seu carro. Qual é o óleo especificado para o meu carro? Eu vejo muito essa bobagem ainda das pessoas comprando óleo por preço. Põe o mais barato. Não. Ou pensa, vou pôr o mais caro que é o meu. Porque quanto mais caro, melhor. Tá errado. Qual é o especificado para o seu carro? Coloca o que tem aprovação. Eu usava o 300V, aquela lata, na minha M3. E é errado. Porque depois eu fui saber que aquele óleo, em tese, ele é para competição. Sim. Então, o que ele é feito? Para você colocar num carro, competir, fez a corrida, ele aqueceu, você joga ele fora.
E era o mais caro, você vê como é que é. Ele era Sim. o mais caro, era caríssimo, caríssimo. Eu falava, não, mas ela é turbo, era forjada. Aham. Então, não é forjada, é turbo. E eu colocando no lubrificante errado. Às vezes o que acontece, em veículos super preparados, né, uma coisa que funciona é você trabalhar com algum tipo de modificador cristalográfico, né, que o pessoal chama também de aditivo de metal. Então, por que ele faz? Aonde está acontecendo um aumento de temperatura e atrito e pode acontecer uma cavitação... Você tá falando de Militec? Turbo, Qual que é o problema? Vamos lá. Militec. Seja qual for a marca, o que você tem que olhar é se ele tem cloro. Se tem alguma coisa de cloro, aí você cai fora. Entendi. Por quê? O cloro, ele vai acabar fazendo um flush no motor e quando o motor estiver parado, ele cria corrosão. O cloro, inclusive, ele é proibido. Entendi. Então, quando algumas marcas tiveram um problema lá com a Agência Nacional de Petróleo, isso e aquilo, era porque tinha adição disso. Então, se não tem, aí você pode usar. Beleza. Aí você pode usar. Então, porque às vezes eu fico com medo, porque... Aqui existe o Turbo, você já ouviu falar? Já ouvi falar. Então. Quando a gente fala de modificador cristalográfico, né, existem vários no mercado. Então, é só pegar qualquer um e colocar? Não, dá uma olhada na descrição, certo. um toque que eu dou, é ver se ele tem lá cloro de não sei o quê. Tem alguma coisa que envolve cloro, aí cai fora. Esse motor Turbo que nós começamos a usar aqui, eu vou contar uma história pra você engraçada. Eu já vi carros rodando sem o óleo, eles usam, depois tiram o óleo, como também viu também o Militec fazer isso. O motor Turbo eu joguei um fiozinho num ventilador e deixei lá o ventilador. De um dia pro outro. Quando eu desliguei, parecia que não tinha desligado. Ele ficou um tempão rodando assim, porque perdeu o atrito. Ele cria uma superfície tão dura, né? Tão dura e tão lisa, né? Que ele realmente vai rodando. Que coisa de louco. É bem legal, bem legal. E aí, para carros como esse, né? Carros super preparados, precisam, às vezes, trabalhar com um modificador cristalográfico é bem legal. Cara, interessante isso daí de tipo... Você que é o rapazinho do 3 cilindros, que eu sou do Opala. Eu sou do carburador. Sabe o que é carburador, não? Na tua vida? Não sabe o que é um carburador. Vamos tirar ele daqui, César? Jesus amado. Nós estamos ficando velhos, realmente. Eu já tô a cor do meu cabelo. Não, eu tenho um up. Em 3 cilindros. Mas pelo TSI. Mas você é daqueles que tem up? Não é o TSI. Mas você é daqueles que tem up e acha que up é carro esportivo ou não? Não, não. Tá bom. Não, tô brincando. Não, mas depende, né? Tem uns upzinhos aí que vai pra arrancada. Tem uns aí que é meio monstrinho aí. Pesa um pote de sorvete aqui bom. Um sorvetinho, né? Um potinho de sorvete. Tô brincando, o pessoal do Up aí, que tem um monte, eles são pecados, matei em mim. Esses dias eu vi um Up aqui que ele tava... Eles agora são vendedor de pipoca, né? Qualquer lugar aqui que você vai encontrar. Não, e o pior é que agora tem as Porsche aqui. Que o pessoal também... Cara, aqui eu vou falar pra você, é que aqui eu não sei. Claro que, proporcionalmente falando, quem somos nós perto de São Paulo. Mas o que tem de Porsche em Cuiabá é um absurdo, cara. O Brasil, ele foi bem regado de Porsche ultimamente, né? De uns anos pra cá. E eu sei que você tem. Tenho. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quais os carros que você tem? Você não anda o dia inteiro de 911, Não. Eu tenho um contrato, por exemplo, com a Movida, né? Que é a locadora de carro. Então ela deixa comigo ou um Volvo ou um Tiggo 8. Então eu tô sempre trocando, que é o carro que eu mais uso, né? Que é um carro de parceria que eu tenho. Meu filho tem um Nivus 2023. Eu tenho uma Macan 2023 e um 911 2023. Se a gente falar mal de Porsche aqui, ele vai levantar. Não, imagina. Mas eu gosto bastante. Eu falo porque o Edu, que é do Motor Grid, sim, nem sabe quem eu sou, mas quando eles começaram, eu fiz algumas matérias com eles lá. Entrevistei eles várias vezes e tal. Hoje, graças a Deus, os caras são gigantes, são tal. E esses tempos pra trás tem um menino da Porsche, que eu não lembro o nome dele, que eu também entrevistei ele lá no Salão do Automóvel. Fala muito bem, fala baixinho, assim. Por isso que esqueci o nome dele. Que os caras perguntavam pra ele, até tanto, até 500 mil, Porsche, até 800 mil, tal Porsche. Claro, ele trabalha na Porsche, todos os carros, os 10 carros, ele colocou no Porsche. E eu fiz um comentário lá, falei, pô, cara, mas só Porsche, não sei o que. Aí os caras descendo o pau. Muita coisa legal. Pra sair um pouco disso, entendeu? Porque, pô, Porsche é um carro maravilhoso, não tem o que se discutir de Porsche.
Eu acho até que também se fala muito na Porsche por causa da durabilidade também. Bastante. Mas, por exemplo, você vai pegar hoje, né? No meu caso da minha Macan, né? Uma Macan 2023. Mas, cara, na verdade, se você olhar ali, o que você tem ali é uma Tiguan R-Line. Porque, sim, ela não vem... Ela vem com motor 2.0, né? Com 270, quase 280 cavalos. Ok, tração integral nas 4. Aí você tem tudo que a Porsche te entrega de luxo, sofisticação, aquela coisa toda, parará. Mas, a bem da verdade... É quase um Jetta TSI. É, um Jetta no sobrado, né? Mas eu gosto do estilo, eu gosto do carro. Sim. Mas não é a Macan nesse sentido. Agora, se você comprar uma GTS, que pra mim já não faz muito sentido você pagar 800 mil numa Macan. Né, 900 mil numa Macan, porque você vai fazer umas configuraçõees, eu não sei o que, sei lá. Quando você já está comprando um 911, né? Então, para mim não faz muito sentido. Mas cada um sabe do seu bolso e do seu gosto. O carro é gosto. Senão não venderia algumas coisas que a gente vê rodando por aí. Exatamente. Antes que a gente tenha pouco tempo para discutir isso, né? Porque já não sei quantos minutos já tem. Podemos falar daquilo que hoje movimenta a cabeça das pessoas, e eu, inclusive, me cederam, né? A GWM me cedeu o Arval para eu viajar, vou pra praia, vou dirigindo, que eu só vou para tirar de dentro de um carro só se não der tempo, porque se der tempo eu vou de carro. É isso aí. Vou pra praia com o carro, tal, legal. Você vai gostar, o carro é muito legal. É um carro bom? É bom. O híbrido, tô falando do híbrido. Isso. Vou nele. Já dirigi o TAN da BYD. Confesso que não tive a experiência, porque eu fiquei uma semana com ele, mas não gastei a bateria inteira. Sim. Então eu não consegui entender como é o dia a dia de um carro elétrico. Que é isso que as pessoas precisam entender primeiro para poder comprar um carro. Você carregou a bateria para devolver o carro? Não, eu não tinha nem carregador. Então isso que eu tô te dizendo. Você compreendeu? Assim, se você só fazer o test drive num carro elétrico, eu tenho um Mini Cooper, tá aqui fora, um Mini. Andei no Mini elétrico. Mas também não tive a experiência de vou ficar com o carro um mês para ver se ele me ajuda ou ele me atrapalha na minha vida. Sim. Você entendeu? Você que tem essa expertise, você está no mercado. As pessoas vão escutar o que você vai falar e você vai tirar a venda ou, de repente, vai fazer vender carro elétrico conforme que você fala agora. O que eu digo sempre é o seguinte, né? É até curioso isso, né? Porque tem muita gente que fala, César, você não deveria se manifestar dessa forma, mas enfim, esse é meu negócio. O seu é isso. O que acontece é assim, vamos lá. O carro elétrico, 100% elétrico. Primeira coisa que a gente tem que pôr na cabeça. As pessoas, o mercado, ele se movimentou de tal forma a criar uma confusão na cabeça das pessoas. Foi o que nós estávamos falando fora do ar. Então o Fusion era um carro elétrico. E o Fusion era um híbrido. Sim. Então, por que os caras querem misturar o híbrido como um carro eletrificado quando você tem um motor a combustão lá? Se a eletrificação quer fugir do motor a combustão, tem que ficar muito claro para o consumidor o que é um carro a combustão, o que é um carro híbrido e o que é um carro elétrico. Sim. Porque se você pegar, por exemplo, o aumento de vendas de carros elétricos, você vai ver que aumentou de 2022 para 2023 76%. Aí você pensa assim, nossa, todo mundo quer um carro elétrico. Tá, mas a esmagadora maioria desses carros é carro híbrido, não é o carro 100% elétrico. E tem o híbrido plug-in e outro que nem é plug-in. E tem 3 tipos de híbrido. Tem o híbrido leve, tem o híbrido high e tem o híbrido plug-in. Tem 3 tipos. O híbrido leve, você tem um motor elétrico exatamente aonde você tem ali o... Já vou lembrar o nome. O eixo? Não. Enfim, você tem um motor elétrico que ajuda o motor a combustão. Esse carro, ele sempre é sempre tracionado a combustão. A combustão nunca corta. Nunca corta. Você nunca é tracionado pela matriz elétrica. Nunca. Você tem uma bateria de 48 volts, é uma bateria pequenininha que vai lá no porta-malas. Então a manutenção é menor. Mercedes tem, a Kia tem, todas as marcas têm. Te ajuda no consumo. Isso, exatamente. No lugar do alternador, você tem um pequeno motor elétrico que vira um booster para o motor a combustão. Esse é o híbrido leve. Aí você tem o híbrido high. O híbrido high você tem, não pluga ele na tomada,
Quem carrega as baterias é sempre o motor quando ele faz uma função de gerador. E ora você traciona ele de modo elétrico e ora você traciona ele a combustão. É um carro que traciona pouco elétrico, ele traciona mais a combustão do que elétrico. Quando falta bateria, quem carrega as baterias é o motor elétrico. Toda vez que o motor a combustão está funcionando, ele está carregando as baterias. Nesse caso, ele não estaria gastando, só um parênteses, ele não gasta um pouquinho mais de combustível para poder, porque ele pesa. Sim, sim. O carro fica mais pesado, o motor entra como um gerador, então ele faz uma economia de combustível melhor do que se ele fosse 100% a gasolina, sim, mas ele é um motor que gasta mais. Por que que faz? Porque em algum momento você está andando só no modo elétrico. Então quando você vai fazer a conta, você fala, bem, ainda Você tá num trânsito ali que anda 30 km/h, para. que é onde consome muito combustível. Aí você tá no elétrico, então você tá de boa. Então você tá de boa. Então ele gera uma economia de combustível. E aí você tem o híbrido high plug-in, que é o quê? Baterias maiores e uma experiência maior de um veículo elétrico, porque toda vez que no high você precisar carregar, você está queimando combustível. Naquele caso, não. Tem momentos que você pode pôr na tomada. Então você deixa de queimar petróleo. Se você deixa de queimar petróleo, é menos emissão de poluentes que você está jogando na atmosfera. Então o consumidor, ele tem que saber que existe o híbrido e que o híbrido, no meu ponto de vista, eu não concordo em chamá-lo de elétrico ou de eletrificado, e de que existem 3 modelos, 3 tipos. As pessoas acharem que só é híbrido o que eu ponho na tomada. Não, tem 3 modelos. Não existe um tipo de... Depois você vem para o carro elétrico 100% elétrico. Então o que ocorre? A própria montadora hoje já entende que ela está numa enroscada. Porque elétrico só com bateria não vai rolar. Não vai dar certo. Só bateria e por conta da bateria e por conta da rede elétrica. O Brasil é um país que tem uma distribuição de rede elétrica, ela tem uma geração de rede elétrica muito boa. Geração, não distribuição. A gente consegue gerar, mas não chega. Ela tem dificuldade de distribuir. Entendi. E no que ela gera, o Brasil é um dos países que mais consegue ter energia limpa no mundo. Então o brasileiro ele tem que ficar orgulhoso. Só para você ter uma ideia, eu vi o presidente da Bosch falando, e ele foi muito preciso, ele falou assim, olha, esse negócio do veículo elétrico não é um problema do Brasil. O Brasil está muito bem, obrigado. Para Europa, China e Estados Unidos chegar no que o Brasil é em geração de energia, eles têm que evoluir ainda há 40 anos. Nós estamos falando porque nós temos uma Itaipu da vida, que lá você gera energia, a própria água ali gera energia. A gente tem muita hidrelétrica. A gente tem muita geração de energia eólica. E tem muita geração de energia por placa solar fotovoltaica. Goiás, por exemplo, eu fui lá. Então, o Brasil ele tem quase 80% de energia limpa. Então, nós somos muito bons em geração de energia. Que não precisa gastar diesel para gerar energia, que é o caso dessas carvoarias que queima carvão, o outro liga... né? A gente, quando entrava na bandeira vermelha, a gente precisava ligar quando a água estava baixa, lembra? As hidrelétricas não estavam na melhor performance. A gente tem que ligar geradores a diesel. E aí, o que acontecia? Subia o preço e a poluição e tal. Então, esses países, Europa, China e Estados Unidos, eles estão muito atrás do Brasil quando se fala em geração. E é gozado, né? Que o brasileiro gosta de falar assim, não, porque lá na Europa... Tem cara que acho que não está indo para a Europa, não é possível. Eles acham que pra ver é maravilhoso. Os caras veem que Sassa que tá aquilo ali. Cara, eu vou pra Hanover de 2 em 2 anos pra fazer IAA. Cara, Hanover você não via um mendigo na rua. Hoje você vê drogado na rua, você vê mendigo na rua. Você entendeu? A Europa tá capenga. E eu tive com a ministra de Minas e Energia da Alemanha, e ela foi textual. A Alemanha precisa tirar a pressão a Alemanha não, a Europa precisa tirar a pressão sobre a rede elétrica. Nós precisamos de eletricidade para sobreviver no inverno, não é para espetar carro na tomada. Tanto que eles estão investindo bilhões no hidrogênio verde. Eu estive lá, a Mercedes bateu um recorde, né, com um caminhão com 40 toneladas, percorreu 1.047 quilômetros com só 80 quilos de hidrogênio líquido. Já pensou? E ela falou... A gente vai investir bilhões e a gente depende de alguns países, mas principalmente da Arábia Saudita e do Brasil. Porque Arábia Saudita e Brasil tem muito sol, tem muito vento, energia fotovoltaica, energia eólica, mas no Brasil vocês ainda têm o etanol. O etanol energiza muito, você transforma o etanol em hidrogênio verde. Pra você ter uma ideia, 23
litros de etanol substitui 750 quilos de bateria. Já pensou? Porque no átomo do etanol, vamos lá, você tem o que na molécula, né? Você tem 1 oxigênio, 2 carbonos e 5 elétrons. Só que pendurado em cada átomo de carbono, você tem 5 hidrogênios. O que é eletricidade pura. Então, você tem várias formas de fazer o hidrogênio. O hidrogênio, vamos lá, gente. Hidrogênio é a matéria... Ou etanol? O hidrogênio é a matéria de maior abundância que nós temos no planeta. Tá. H2O. E você bebe hidrogênio. Então, o hidrogênio é a matéria que a gente tem em maior abundância e que quando você faz o trabalho, né, de eletrólise, ele se transforma em eletricidade. Ele pode vir de várias fontes limpas. Aí sim, você consegue tocar um motor elétrico com uma matriz que é amiga do meio ambiente. Porque enquanto você... Qual é a grande saga da indústria hoje? Achar uma bateria mais adequada. Sim. Achar uma bateria que seja mais amiga do meio ambiente. Então, fazer o que com essa bateria depois também? Vamos imaginar aqui a nossa audiência, né? Por que você está comprando um carro elétrico? Porque eu quero ser amigo do meio ambiente. Anda com carro flex a etanol. Sempre disse isso. Não foi no podcast que eu vim aqui dar entrevista, eu perdi um cliente. Se você perdi um cliente porque eu falei, carro elétrico você esquece. Se você quer ser amigo do meio ambiente, no Brasil... Etanol. Etanol porque a cana, durante seu desenvolvimento, ela só captura gás carbônico. Então ela faz a compensação de carbono. O carro elétrico, o que é bom nele? É o motor, porque ele não emite. E não se discute o quanto o motor elétrico é mais eficiente do que o motor a combustão. Não se tamanho ele dá 350 cavalos. Ele é espetacular. Espetacular. O que se discute é como a eletricidade chega no motor. O que vai alimentar esse motor? Se ele não vier de uma fonte limpa, como é o caso do hidrogênio verde, aí você está usando bateria. Você pega a bateria, por exemplo, a bateria LFP, que ela é de fosfato de lítio de não sei o quê. Essa é uma bateria que quando você vai reciclar ela, quando você tenta reciclar ela, você tira o lítio, mas o resto vira aterro sanitário. Aí. Eu na minha casa eu tenho uma caixa cheia de pilha. Eu não jogo pilha no lixo. E nem então, tipo de bateria. Eu não quero ser aqui o portador de más notícias, mas enfim, isso é um fato. Outra coisa, a que tipo de perfil o cara... César, aí alguém vai estar falando, esse cara está falando muito besteira, só cresce as vendas de carro elétrico. Então tá, dá uma puxadinha no Google, de sites confiáveis, você vai ver que na Europa e nos Estados Unidos... diminuiu a demanda por veículos elétricos. É fácil você olhar para o Brasil e achar que está aumentando, porque no Brasil não tinha nada. Agora, eu vendia 2. Hoje eu vendi 100%. 100%. Você pega países que estão mais maduros, tem bastante carro elétrico? Tem. Só que você vê assim, é um público específico. E alguns que compraram o carro elétrico, que voltaram para trás, porque teve esse também. Que teve a experiência com o carro elétrico, falou assim, não, deixa eu voltar. Então, há uma baixa demanda hoje por veículos elétricos. Então, algumas marcas, por exemplo, estão amargando alguns prejuízos. Outra coisa que também a gente escuta assim, nas redes sociais, como eu falo sobre isso, mas é que o carro elétrico é muito caro e deveria ter incentivo. Peraí, o carro elétrico tem incentivo de 35% de imposto de importação desde 2014. Onde é que está esses 35%? Como é que tem marca aí que o ano passado conseguiu diminuir 60, 70 mil a venda do carro? Porque não estava vendendo. Tirou da onde esse valor? Tirou da onde? Como é que ele está vendendo com 60, 70 mil mais barato e com lucro? Ou comer uma batatinha de plástico que faz mal também para o meio ambiente. Porque quem disse que o carro elétrico não tem subsídio não sabe do que está falando. Se você for comprar qualquer carro a combustão, você vai pagar 35% a mais nesse carro por conta de taxa de importação. Se você comprar um híbrido, se você comprar um elétrico, esse carro está com 35% de isenção, que é o que eles querem tirar, que vão tirar a partir do ano que vem, de maneira gradativa. Mas não é assim, vão tirar. Você precisa ter vendido X número de carros para, a partir daí, eles começarem a tirar. E por que deram esse incentivo para os veículos elétricos e híbridos? Com a promessa de que essas marcas desenvolvessem o parque nacional para que a gente não ficasse aqui alimentando emprego na China e quebrando a indústria nacional.
Só que de 2014 até aqui, para mim, a única que fez alguma coisa foi a BYD. Porque vai ter a fábrica de veículos híbridos e elétricos na antiga fábrica da Ford lá em Camaçari. Então ela tá fazendo alguma coisa. O restante das marcas estão só trazendo o carro e vendendo o carro. Como é que chama o BYD aquele brabo que eu andei também? Esqueci o nome dele agora, me deu uma falha. Você andou no sedã. Você andou no Seal. Rapaz, um carro 70 e poucos de torque. 500 e poucos cavalos, né? De 0 a 100, tanto que é Seal 3.8, porque é de 0 a 100, 3.8 céu, é que nós não temos o autódromo aqui ainda. Então você tem que às vezes, pegar uma estradinha ali para dar uma pisada para ver. A dinâmica do carro elétrico ela é muito boa. Ninguém também não discute isso, a dirigibilidade é boa e tal. Só que, por exemplo, na minha casa eu tenho sistema fotovoltaico, eu tenho carregador de 7,5 kW. Aí você fala, César, mas você está falando de carro elétrico, a sua casa é toda adaptada. Bom, primeiro que o sistema fotovoltaico não é para usar carro elétrico, é para minha casa, ar-condicionado, um monte de coisa, e eu produzia minha própria energia. Eu sou um cara que sou amigo do meio ambiente. Ah, você gosta de petróleo? Não, eu não gosto. Por exemplo, o carro do meu filho, que é flex, é proibido colocar gasolina. Coloca só com álcool. E por quê? O álcool deixa o motor mais limpo, o álcool tem 111 octanos, o carro anda mais, e você é mais amigo do meio ambiente quando você coloca o etanol. Não quer dizer que no domingo você não pega um V8 para dar uma volta. Sim, aí... É outra história, uma competição. Mas eu tenho a casa adaptada porque eu testo muito carros elétricos. Então, quando eu testo muito carros elétricos, eu tenho que viver a experiência. Agora, dos que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, quantos mora numa casa tem carro elétrico e coloca... Meu, sabe quanto custou colocar um sistema de fotovoltaica na minha casa? 70 pau foi na minha casa. Quanto é que custa um carregador que eu tenho lá da EOF, enfim? Cara, é mais uns 8, 7 pau. Mais a instalação, mais não sei o que, mais não sei o que lá. Então, quando você vai colocar tudo isso na conta, Brasil. Aí o cara fala assim, não, eu comprei um carro elétrico porque não dá manutenção. Cara, mas para você ter um carro elétrico, você precisa ter criado uma infraestrutura. E outra, você vai depender do quê? Dependendo da marca do carro elétrico, se você espetar na tomada, se a tomada não for aterrada, o carro nem carrega. César, não seria uma coisa assim, deixa eu atrapalhar você um pouquinho. Primeiro, eu vejo às vezes muito como um status. Ah, fulano tem, então fulano quer ter também, o ciclano quer ter. Chega no prédio, tá lá, meia dúzia. Eu falei isso no podcast aqui, é meio pancada pra minha cabeça. Aí você chega num shopping, tá lá o cara espetado, largou o carro dele, foi embora, largou lá e só tem dois para abastecer, dois pontos de abastecimento, que já demora e tal. Aí você pega o carro elétrico, você fala assim, cara, eu, por exemplo, com o meu celular, eu sou assim, puxa, minha bateria tá no 30%, eu já tenho que carregar a gente, porque pode acontecer de eu ter que ir para um lugar, me chamam pro cinema, me bateram. Então, me traz um medo. Isso é psicológico meu. Não é psicológico, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho medo. Te cortando. Eu já tomei muito na cabeça com carro elétrico. Eu já fiquei muito na rua por causa de carro elétrico. Porque a gente testa. Já aconteceu da gente sair para gravar, por exemplo, 4 carros elétricos e 3 carros tem que voltar no guincho. De pegar carrão, cara, de puxar tomada de borracharia pra gente conseguir dar uma carguinha pra ver se consegue chegar num lugar que tem carregador. A gente já sofreu demais com carro elétrico. A gente viveu isso na pele. Eu não tô falando de... enfim. Agora... Como um segundo carro? Do dia a dia? Se o cara tem um segundo carro... mercado, vai pra escola, se você faz pouco uso do carro, se você mora numa casa... Porque, por exemplo, prédio. Eu acho também muito engraçado. Eu coloquei isso no É Pra Acabar lá do meu Instagram. Esse É Pra Acabar do seu, é top demais. É cara, pra acabar. Prédios com... Agora temos empreendimentos com vagas para carro elétrico. A hora que você vai olhar... É uma vaga para 100 apartamentos. Condomínio já não dá pau, né? Não, já quase não tem briga. Não, a reunião de condomínio é tudo pacífica, é tudo... Porra! É o BOP da junta. Aí você tem 5 caras querendo carregar, você faz como? Número 1. Não. Tem vaga, tem na sua vaga, uma das vagas é carro elétrico. Aí, mas lê o que tá escrito lá embaixo. Tá escrito de não sei o que lá, ponto seco. O que é ponto seco? Velho, tá só o tubo. Quem tem que instalar a porcaria. Porque é uma instalação diferente da tomada 110. Quando você vai colocar você tem que ir com... Quer ver outro erro? Transformador. Quem tem carro elétrico aí tá assistindo. O cara pega aquele carregador que é de emergência, que vem no carro, e espeta aquilo lá na tomada como se aquilo fosse um carregador ao box. Aquilo não é um carregador ao box, aquilo é um carregador de emergência.
você vai danificar a bateria do carro, você pode danificar a tua casa, tem que ter uma instalação correta, tem que ter um stingente diferente, é uma fiação diferente, é tudo diferente. Aí no teu prédio, se você tiver lá 100 vagas dessa, não basta cada um querer puxar o seu cabo e fazer a instalação. Você vai ter que transformador? Você vai ter que ter uma mini usina lá fora para segurar todo esse tranco. Todo mundo ligado ali. Não é tão simples como as pessoas imaginam. César, eu vejo assim, você, por favor, diga que eu estou errado. Mas eu olho assim, essa história do carro elétrico como uma... Posso estar errado. Eu acho que o carro elétrico ele deve ser mais barato de se fabricar. Muito mais. E por esse motivo, as indústrias estão querendo tanto empurrar. Por que eu estou dizendo? Porque eles conseguem vender para você um produto que sai mais barato para fabricar pelo um preço mais caro do que os que eles já estão vendendo. Ou estou errado? Me diz isso. Ó, eu vou te falar o seguinte, na indústria, vamos pegar os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o pessoal falava assim, nossa, é muito mais barato você comprar um carro nos Estados Unidos do que em qualquer outro lugar. Beleza. Os Estados Unidos, a marca não ganhava dinheiro vendendo carro. Ela ganhava dinheiro com a concessionária. Então a concessionária oferecia o acessório, a concessionária fazia a revisão, e isso daí era manter a fidelidade do cliente com a marca, e a marca tinha um cliente que fazia uso, né, dos serviços que a marca oferecia. Então o preço do carro ele ganhava um pouco, mas eles tinham um cliente fiel o pós-venda direto ali. O pós-venda direto. Quando eles viram a chave para essa configuração, eu fico curioso de querer saber o que é que vai acontecer com eles lá na frente. Porque esse lucro imediato que eles estão tendo com o carro elétrico, vamos falar do telefone celular. Você achar que você vai conseguir fazer com o carro igual o telefone celular, que quando dá pau lá nos primeiros tijolão, você trocava a bateria. Televisão você consertava. Um monte de coisa. Notebook você consertava. Você não conserta mais. Não. Você joga fora e compra outro. Você achar que carro vai se transformar nisso, eu acho assim, eu fiz um mini doc que eu falo que a indústria tradicional ela deveria ter criado uma objeção aos carros elétricos com bateria para sua própria sobrevivência. Primeiro o seguinte, nesse campinho do carro elétrico com bateria, não dá para competir. A indústria tradicional não consegue competir com BYD, com Arval e com Tesla. Por um simples motivo. A indústria tradicional, ela nasceu analógica. Eu nasci analógico. Tudo bem? Quando eu lia livro, eu ia lá, folhava, lia. Hoje, quando eu tento ler um livro no meu celular ou num tablet, eu me transformo num digital. O que é o digital? O digital é você fazer aquilo que você fazia de maneira analógica, de maneira digital. Esses caras não são digital. Não vão. Eles são digitalizados. É a criança de 3 meses que já nasce rodando tela no celular. Eles têm uma velocidade. Primeiro que a BYD é quem fabrica a bateria. Então eles têm uma velocidade muito... Eu não sou contra a eficiência. Muito pelo contrário. Então eles são muito eficientes. Ponto. Nesse jogo. Só que, se eles tivessem criado objeção lá atrás, seria legítimo por conta do dano da bateria. Vai falar assim, peraí, que história é essa de carro elétrico? Carro elétrico não é tão amigo do meio ambiente assim. Explica como é que fabrica, e aí, onde vai parar essa bateria depois. Sim, porque eu conheço, vamos lá. Em 2018, o discurso de que o motor a combustão ia acabar era mais forte. Hoje você já vê, não, peraí, vamos pensar bem. Então tem um monte de gente falando, calma lá. O mesmo cara que falava lá atrás que o carro, a combustão já estava morto, agora já tá falando, não é isso que eu falei. Eu sou um cara que eu acho o seguinte, o carro elétrico vai morrer? Não. Porém, o mundo será elétrico? Não. O mundo será eclético. Vai ter várias coisas e você vai escolher. Sim, vai ter aquele cara que o carro elétrico com bateria espetada na tomada é ok. Vai ter aquele cara que vai querer o carro elétrico com hidrogênio, não vê a hora dele chegar. Você pega os mais antigos de Mato Grosso, que é uma coisa bem que o cara vai comprar um Land Rover, se não for diesel ele não quer.
Sim. Porque ele está acostumado com o trator diesel da fazenda dele, da caminhonete da D20, a primeira caminhonete que ele comprou diesel. E esse vai sofrer. Ele vem naquela do diesel, e ele só quer diesel. Você pode ver que as caminhonetonas que estão vindo a gasolina. Exatamente. E ele vai sofrer um pouco por quê? Porque ou a indústria encontra motores mais eficientes e o diesel mais eficiente, ou ele vai ficar no meio do caminho. Mas é a indústria que quer? Começa com os governos. Os governos colocam uma série de imposições e você tem que encontrar um jeito de fazer com que o carro emita mais. O que também é um pouco um engodo, por quê? Só 13% das emissões estão na mobilidade. O restante está no processo. No processo. Então, peraí, Para produzir aquele carro, ele representa 13% da emissão de poluente. Não, ele andando emite só 13%. Sim, mas porque foi o processo para construir ele... Isso, quase 70 e poucos por cento, ou 80%, foi no processo. Porque a gente não conta as emissões do que a gente chama do poço à roda. O que é o poço à roda? É de você abastecer o carro e o carro andando. Você tem que, de quando o carro nasceu e todas as matrizes que você está usando, todo o material que você está usando, até o reuso do carro, ou seja, a reciclagem dele. Então, mas aí se o elétrico, ele perdeu para a combustão. Ele perde para a combustão com o etanol. A longo prazo, se fizer essa conta, eu falo, não, então não vale a pena. Como, por exemplo, você fala assim, a manutenção do elétrico é mais barata. Peraí. A gente aprendeu a fazer uma conta chamada TCO, que é o custo total de operação. Então, o que isso significa? Quando você tem o carro elétrico caminhando junto com o carro a combustão, o que vai acontecer? A manutenção do carro elétrico custa quase nada, e a manutenção do carro a combustão, ele vai custando. E a distância deles, fala assim, realmente estou gastando mais com o carro a combustão do que com o carro elétrico. Aí vamos colocar aí, sei lá, 1 milhão de quilômetros. Você veio dando manutenção nesse carro, não veio? Com 1 milhão de quilômetros, esse carro vai continuar andando. O outro não acabou 1 milhão de quilômetros, acabou a bateria. E tchau, obrigado pro carro. Esse carro não existe mais. Não existe mais. E aí qual que ficou mais barato? E no meio desse caminho aqui, uma pergunta que eu vou fazer para você agora. Eu tenho esse carro elétrico, comprei esse carro elétrico aqui. Ele não vai virar igual um telefone celular que vai vir atualização de software, não sei o quê? Sim. Vai ter isso aí. O Tesla é assim. E é de graça? Não, a maioria delas é tudo paga. Você entendeu como você começa a ficar refém? Porque se você tem um motor, se você tem um Fusca carburador, você bota a gasolina e dá partida e vai embora, meu amigo. Mas se você tem um negócio elétrico... Não, vamos lá. Olha só como é que ele acende. Eu falo porque são Land Rover, a Land Rover, algumas, as Sport, as primeiras, ela tinha um problema que naquele botãozinho que você aperta para poder puxar aqui do câmbio, a molinha escapava, ela afundava o botão, você não conseguia apertar o botão. 4 amigos meus, eu fui salvar um e joguei no grupo, pessoal, tá fazendo... Aí começou, a minha já deu, chama fulano. Probleminha crônico. Um botãozinho de nada, cara, você vê como é que é. 1 milhão parado por causa de uma mola. Você entendeu? Então, é isso que às vezes eu fico analisando. Você põe sua família num carro, você vai pegar uma estrada, aparece uma luzinha de um sensorzinho, porque o mosquitinho que bateu é verde, e ele não reconheceu o mosquito e achou que era uma bomba nuclear e para o carro. É assim, eu critico, né, o combustível fóssil. Eu acho que a gente realmente tem que mudar o combustível fóssil. Volto a dizer, o motor elétrico ele é muito mais eficiente do que o motor a combustão. E por mais que nós nos tornássemos reféns de qualquer tecnologia, mas que essa tecnologia, nós estamos discutindo o quê? A vida na Terra. É sobre isso que nós estamos discutindo. Nós vamos ter que pagar um pedágio, nós vamos ter que... Você quer se movimentar? Você quer... Mas a vida humana está em perigo. Para de ligar o motor a combustão porque a vida humana está em perigo. Ok. Eu acho que cada um de nós teria o bom senso de falar, gente, chega. Eu não posso mais. Agora acabou. O que ocorre é que o elétrico com bateria usando a rede, ele não cumpre esse papel. Então, deixar isso claro para a nossa audiência aqui. Em prol do meio ambiente, você não faria esse esforço? Eu faço qualquer esforço em prol do meio ambiente. Mas não é o carro elétrico que está cumprindo esse papel.
Eu o acredito. carro elétrico com bateria usando a rede. Ele não está cumprindo esse papel. Eu acredito que não é em si o carro elétrico, você não vai salvar, tipo assim, não é ele que vai salvar a população da poluição. Pelo simples fato de que se fosse realmente para salvar a população, se as pessoas pensassem assim, ele não ia ser aquele alto valor que ele é, como os carros aí que custam 1 milhão, o elétrico. Então, se fosse realmente, não, a população precisa trocar o elétrico pelo combustível, pelo de combustão. Não, então vamos fazer num valor justo onde todo mundo consiga. Não tem isso. Traga o seu usado e pega um elétrico baratinho. Eu vou te dar um exemplo sobre o que você está falando. O propósito é melhorar o planeta relacionado a emissões? Então, peraí. 70% do combustível que a gente utiliza aqui e no mundo é diesel. Sabe aonde? Transporte de carga e pessoas. Então, qual é o pior combustível? É o diesel. Enquanto nós estamos conversando aqui, o cara está andando aqui na cidade, o cara está fazendo 10 km com litro. Ele está fazendo 12 km com litro. Um caminhão faz 2 km com litro, com maçarico queimando ali 600, 1.200 litros num país com dimensões continentais igual ao Brasil, e o maçarico está cozinhando ali. Então, se 70%... Exato. Então, como é que eu faço para que a mobilidade em longas distâncias de carga sejam mais eficientes? Você pega o Brasil, por exemplo, você tem hoje, só pode comercializar o diesel Euro 6. O Euro 6 é um caminhão muito mais barato do que qualquer caminhão elétrico. O caminhão elétrico custa 3 vezes mais. Só que 70% da nossa frota não é nem Euro 3. Então nós tínhamos que ter o quê? Pelo menos uma renovação de frota. Você pega um Euro 6 hoje, onde você tinha um escapamento e um cano de descarga e um silencioso, hoje aquilo ali é um grande laboratório de análises químicas. Ele praticamente não joga mais nada na atmosfera. Ele mata tudo ali. Se nós tivéssemos uma renovação de frotas no Brasil, aí sim nós estamos falando de um modal que queima muito combustível, que gera muito CO2 e que precisaria fazer alguma coisa. Não é o cara que tem um Taycan da Porsche que vai resolver o problema de CO2 na atmosfera. Não é o cara que está com um Tesla que vai resolver o problema. Não é. Não é. Agora, eu sou um dos bonzinhos. Eu sou mocinho agora. Não, imagina, não é um carro de 1 milhão. E aí eu concordo com o que você está falando. Qual é outro ambiente onde você tem muita queima de CO2? No anda e para da cidade. Então eu deveria ter carros com esse apelo do anda e para da cidade, porque o carro elétrico ele nasce para ser um carro pequeno urbanoide. Hoje o cara comercializa no Brasil, porque tem 35% de isenção de imposto. Carro de 500 mil, carro de 700 mil, que cabe 4, 5, 6 pessoas, o cara anda sozinho, com aquele peso todo ali no meio dessa selva, e 300 carrinhos pequenos queimando gasolina do seu lado. Eu acho engraçado. Voltando a essa história do elétrico, eu queria ver esses caras que fabricam carros elétricos, fabricar um avião elétrico e levantar voo. Aí eu ia falar assim, não, agora os caras estão confiando mesmo. Eu quero ver o cara levantar, fazer um avião, entendeu? E passar umas 4, 5 horas voando. Só na bateria lá. Mas tem que ser em cima do Xingu, que não é pra assim, não, aqui eu vou ficar dando voltinha aqui, que se ele começar a parar, eu dou uma planada e desço aqui, não. Num lugar que ele fala, se parar, se a bateria der um pau, porque pode queimar uma célula da bateria. Sim. Pode esquecer. Às vezes as pessoas não entendem. Aqui, quando eu falo de carro elétrico, a gente não fica imaginando aquele asfalto, de repente, não sei, nos Estados Unidos, algum lugar. Será que foi feito pro Brasil? Pra chacoalhar, pra bater, pra pegar lombada? Tem lombada aqui que a S10 minha pega. Então ferrou. Você compreendeu? Uma pancada naquela célula ali, ó. Será que vai ter garantia? O cara vai chegar a comprar um carro de $500 mil e tomar uma pancada no meio do carro dele. O carro dele vai parar, ele vai chegar e falar o quê eu não sei, rapaz. Às vezes eu acho que a gente está discutindo e a gente está falando de uma bolha, sabe? Quando a gente fala de números, quando a gente fala de valores, olhando para um Brasil com tanta gente passando fome, com tanta gente com dificuldade de mobilidade total, você vê uma galera aqui totalmente diferente. Parece que as pessoas não estão meio que andando na rua, né? Não estão andando no dia a dia. E outra, a gente tem alguns milhões de carros espalhados na terra, aí no chão, né? Cara, esses carros precisam de combustível. Então, vamos lá.
Carro elétrico veio e vai ficar, mesmo que a bateria veio. O que é que te incomoda, César? O que me incomoda é o discurso que estão tentando empurrar a goela abaixo, que o mundo vai ser só de elétrico, e você que pensa ao contrário, você é retrógrado, você está sendo pago pela indústria do petróleo, porque é essa a discussão, né? Quando falta argumentos técnicos, isso é muito comum nas redes sociais, a rede social, ela, de certa forma, ela não é um ambiente onde você tem uma segurança psicológica. O que é segurança psicológica? É um lugar onde você consegue colocar suas ideias e haverá conflito. Mas o conflito será de ideias e não de pessoas. Não, lá é o ataque Ali é o seguinte, você vai falar uma coisa, o cara fala, deixa eu entender o que você está dizendo. César, mas vamos levar tal coisa em consideração? E aí você vai ver aqueles fanboys do carro elétrico. César é um idiota. Quem está te pagando para falar isso? Então, quer dizer, você não tem argumento, você vomita qualquer desgraça. Você acha que é intensa. Pelo contrário. Eu, quando falo isso num canal como esse, eu estou perdendo dinheiro. Sim! Eu estou perdendo dinheiro. Perdi, pô. Eu perdi quando eu falei mal do carro elétrico aqui, eu também. Mas eu tenho mais de 15 empresas que eu represento. Graças a Deus. E é o seu trabalho. Eu só vendo o que eu compro. Você terá um carro elétrico? Ainda hoje não. Hoje não. Tenho 4 carros lá, nenhum é elétrico, nem híbrido. Eu quero esperar para ver o que vai acontecer lá na frente. Mas o que me incomoda, e eu acho que eles precisariam recalibrar esse discurso de que o só elétrico, só vai ter elétrico, combustão vai morrer, quem não pensar é inevitável. Não, que o carro elétrico existe, tá aí. Que o carro elétrico está andando, já é uma realidade. Ele atende a todo mundo? Não. Mas ele atende ao público. E quem for feliz com o carro elétrico, que bom pra ele. Seja. Eu jamais vou criticar um cara que comprou um carro elétrico. Eu vou bater. Te encaixou? É legal? Serve. Eu moro num condomínio que, cara, nós estamos falando ali, vai de 250 lotes, mais ou menos, onde eu moro. E é um condomínio bacana em Paulínia. Cara, só um cara tem carro elétrico. Aí. E é caras que tem garagem. Tem condições de tem garagem de 4 vagas, tem garagem de 5 vagas, tem garagem. Você olha ali, você fala assim, pô, mas Paulínia é fácil. Não, Paulínia é do lado da BID. A BID é de Campinas. E não que os caras, vamos dizer assim, eles já tinham esse veículo, não. Muitos deles foram lá, já tinham carro elétrico para vender e optaram em comprar carro a combustão novo. Sim. Porque dá a impressão de que assim, eu vou trocar meu carro, um exemplo, vou trocar meu carro em 2024 e eu tô me sentindo pressionado, porque se eu comprar um carro que não seja elétrico, é como se eu estivesse ficando para trás. Mas essa é a propaganda que estão fazendo e embutindo. Porque assim, em programação de neurolinguística, quando eu uso a expressão, esse é o novo, esse é o moderno, esse é o futuro, esse é o inteligente, esse é o amigo do meio ambiente. Quer dizer, qualquer pessoa que não esteja se encaixando naquilo, começa a sentir mal. Ele fica pra trás. Ele sente mal, ele fala, cara, mas eu vou comprar Isso como? É um discurso para fazer a cabeça das pessoas em massa. Porque se você não está inserido nisso, se você não falar ok para isso, você é o contrário de tudo isso. Você não é um inteligente, você não está preocupado com o futuro, você quer acabar com o planeta, você quer morrer abraçado num tanque de combustível, você é um imbecil, você é um dinossauro. É isso que ele está dizendo para você. Me dá um V8 aqui para mim, brabo você. Tipo, a internet também, ela briga de tudo, né? Tipo, tudo tem briga. Infelizmente, hoje, se você pega assim uma foto... agora. Você pega uma foto disso daqui, ó. Metade no copo. E fala, isso aqui... Ó, um veneno aqui, ó. Você não toma isso? Não precisa dizer nem isso. Mas você toma, não toma? Isso aqui. O César não toma. Garanto que ele não toma. Você toma isso aqui, César? Toma. O Cristiano Ronaldo não toma, então eu também vou tirar daqui igual ele fez. Toma água. Pronto, aqui, tome água. Tá bom. Aí. Tá bom. Não vai tomar. Mas a questão é, se você coloca um copo metade cheio, certo, falar, isso aqui tá metade cheio ou metade vazio? A internet, os caras vão criar redações e redações em cima disso. Você foi muito feliz. Mas nesse campo do que você está falando, eu prefiro 1000 vezes a internet. Sabe por quê? Porque pelo menos as pessoas estão falando, as pessoas estão interagindo, as pessoas... mas tem muita gente que fala bobagem. Ok, o que é bobagem para você pode não ser para ele. Pode me fazer refletir. Muito de boa, não me incomoda.
Não me incomoda porque eu acho assim, ninguém entrega o que não tem pra dar. Quando a pessoa fala daquele jeito, é o jeito dela. Acabou. Dela. Então, mas na internet o cara se manifesta. Você tá certo, você tá errado. O cara discute os seus motivos. Duro é quando você tá na TV e você é passivo. Só ele fala e você só ouve. Aqui não, meu amiguinho. Faz sentido. Aqui tem comentar, curtir e compartilhar. Então, O João da Bis fala sobre a Kawasaki 1000. Ele tá de bizinha, mas ele tá dando a opinião dele. Não achei bonito. Acabou. E pronto, não achei bonito. Se o cara tá falando pra tirar o sarro, se o cara tá falando pra ver discórdia, se o cara tá falando porque é o que ele acha, mas pelo menos as pessoas estão se manifestando. E aí, por que na internet você não tem essa unanimidade? Que muitos, você vê que tem os caras que defendem como unanimidade o carro elétrico. A hora que ele vai e posta isso, ele toma uma porrada de todo lado. Então, se fosse unanimidade, num ambiente como esse, só teria gente falando bem. E não tem. E por que não tem? Porque tem suas objeções. E se ele tem objeções, e as pessoas, mesmo com toda essa propaganda que deixa você como um um subliminar que você não percebe, mas está registrando na sua cabeça que se você não partir para o elétrico, você está sendo um retrógrado. Toda vez que alguém escreve alguma coisa, primeiro que as agências elas dizem o seguinte, cara, a sua rede social é muito boa, porque você não tem hater. Praticamente você não tem hater de assuntos, às vezes até polêmicos e tal. Eu não entro, eu não falo de política nem nada, mas do assunto de mobilidade, carro e tal. E, cara, quando alguém vai lá e escreve, por exemplo, quando o cara escreve pra mim assim, mas quanto você tá ganhando pra falar isso? A primeira coisa que eu penso é assim, como é que eu fiz, do jeito que eu fiz, que pudesse tirar essa impressão dele? O que você vai? Como que eu falei pra ele achar que eu estou ganhando? Isso. Porque na verdade partiu do que eu acho, na verdade. É muito fácil eu chegar e falar pro cara assim, puta, o cara é um imbecil, tá achando que eu tô ganhando. E não é verdade, eu não tô ganhando nada. Se eu não tô ganhando nada e ele teve essa impressão, claro que eu tenho que levar em consideração a cultura dele, o que ele acha, o que ele pensa, tá falando mais sobre ele do que mim, enfim. Mas aí você pensa assim, cara, que jeito eu poderia fazer meus vídeos para ficar mais claro para pessoas como essas, para eles não pensarem assim. É um aprendizado. Porque você é técnico, não é isso, César? Sim. Quando a gente está conversando com um cara igual você, nós não estamos conversando com alguém que compra um carro pela beleza, ou que... porque quantos carros que são vendidos hoje porque eles são bonitinhos, eles têm porta-treco? Para e pensa, porque, vamos lá, se o carro elétrico fosse do cacete, cara, e ele cumprisse com tudo, por que eu não teria? Eu moro numa casa que tem sistema fotovoltaico, que tem... Ainda não me convenceu, mas eu não sou unanimidade. Volto a dizer, haverão situações e pessoas que o carro elétrico vai se encaixar, mas não é para todo mundo. Pelo menos eu não consigo enxergar como um carro elétrico vai conseguir ser unanimidade, não tem como. Porque no uso, você falou um monte de coisa aí, o buraco, o carregar, o Brasil, ele... produz boa energia. Vai um calor do cacete aqui, meu irmão. Aqui pega fogo, essa bateria pega fogo, explode você com sua família dentro do carro. Mas cada coisa não é, César. O carro não. Você pode falar, porque às vezes eu falo, o cara olha e fala assim: esse Sandro De Martino tá falando aí. Cara, é igual uma vez eu fui gravar um Corvette Z06, há muitos anos atrás. Eu peguei lá fui lá no Porta-Luvas, peguei lá, né? Oh, meu Deus do céu. O manual e tava lá. 11 km por litro. Na estrada. Mas ele falava isso mesmo, 11 km na estrada. O motorzão 7.0, né? O Z06. Eu falei o que tava no manual, meu irmão. Mas eu levei um pau, todo mundo falando mal. Então, o que eu quero dizer? As pessoas, elas precisam entender o seguinte, cara. O César, quando ele tá falando pra você do carro, é porque ele entende do carro. Ele não tá olhando e fala assim, nossa, achei tão bonitinho aquele carro. Eu vou em muito lançamento de carro aqui. Eu vou lá, o carro é lindinho. O cara tira aquela capinha, bota duas meninas bonitas, luzes, fotos, sai fumaça. Aí tira lá aquele carro bonitinho. É do jogo e faz parte e tal, né? Mas, cara, e aí? Você tem dinheiro pra comprar porque ele é lindinho? E agora eu posso falar. Você pode, eu vou falar. Você tem dinheiro pra comprar uma Land Rover e perder 50% dela 3 anos depois?
e depois que o próximo que comprar, coitado, tá ferrado, tá morto na mão. Se você tem, irmão, amém, aleluia. Mas a ideia, de repente, minha e sua, é mostrar para as pessoas que elas não são idiotas se elas não forem na maré, se elas não forem na boiada. Você não precisa ir na boiada para se sentir alguém que tá na vibe, que tá no momento. Você para e pensa, né? A gente tem um Brasil tão grande, a gente tem um país tão eclético, né? De várias realidades. Logo, quanto mais variado for as opções, mais você vai ter uma opção que se encaixa para aquele perfil. Sim. Então, quando alguns falam de vamos nivelar todo mundo com bateria e elétrico, você tá realmente achando que todo mundo é gado. Não é todo mundo é gado, exatamente. Porque ou vai ter gente que nunca mais vai andar de carro na vida. Velho. Porque não vai ter condição. A gente fica, quando se der um problema, a gente ficou refém de uma única estratégia. Sim. Sem contar que economicamente isso é um grande problema. Se a gente parar de desenvolver o motor a combustão, cara, nós vamos ter diminuição de emprego. Para mim é muito caótico isso. Você quer ter um carro mais barato, você quer fazer uma manutenção mais barata, todo mundo quer, né? Mas vamos lembrar o seguinte, uma economia ela vira na medida em que você tira o seu dinheiro do bolso e bota isso para rodar. E de repente vai voltar para você, porque vai gerar mais oportunidade para você. Eu vou explicar de uma outra forma que talvez fique mais claro para nossa audiência. Há um bom tempo atrás, eu tinha um contrato com a Audi. Eu gosto muito, hein? E eu fui para alguns lugares que eu ia, a Audi deixava um carro lá para mim. E eu fui para Curitiba. Também mandava para mim também. Você lembra do Charles? Sim, o Charlinho, falecido, infelizmente. Charlinho não, meu brother. Aí, cara, cheguei lá em Curitiba, os caras me deram uma Q5. Aí fui pro evento, aí no evento tinha uns cones, estacionei o carro. E um monte de gente vendo eu chegar com o carro. A audiência vai entender onde eu quero chegar. Estacionei o carro lá, viram eu chegando, tiramos foto e tal, e eu fui palestrar lá. Eu não sei por que cargas d'água lá, rapaz. Teve uma pessoa que chegou, interrompeu a palestra e falou assim: viu, você chegou com essa Q5 aí e tal, não sei o que lá. Quanto custa esse carro? Não tinha muito propósito com a palestra, mas eu falei, vou dar corda para ver onde isso vai parar, né? Falei, é um carro aí que deve estar na casa dos seus 400, 500 mil reais. Aí ela virou e falou assim, você sabe quantas pessoas dá para alimentar com esses 400 ou 500 mil? E imediatamente eu respondi, eu falei, eu sei. Porque é o seguinte, a pessoa que comprou esse carro, ele ajudou a alimentar o pessoal da indústria de tinta, o pessoal da indústria de borracha, ele ajudou a alimentar o pessoal de siderurgia, ele ajudou no design do carro, o pessoal de escritório, o pessoal de concessionário, o pessoal de transporte, o pessoal de borracha, o pessoal de pneu, de abastecimento. Então, o cara quando compra esse carro, que custa $500 mil, ele está, na verdade, distribuindo a renda por um monte de pessoas, né, que estão por trás disso. Eu falei, eu acho que foi isso que você quis dizer, né? Ou você acha que a gente tem que pegar 500 mil e dar para as pessoas? As pessoas querem dignidade, elas querem receber o seu salário e colocar o arroz e o feijão na mesa com o suor do seu trabalho. Então, quando você compra um carro desse, você está, na verdade, fazendo a roda girar, né? E ajudando a alimentar toda uma infraestrutura. Então, quanto mais nós tivermos dinheiro e gastarmos dinheiro, eu acho lindo você vai ter mecânico trabalhando, você vai ter o lavador trabalhando, você vai ter todo mundo trabalhando. O cara comprou uma Ferrari de 7, 8 milhões de reais. Eu falo, que cara feliz. Porque ele podia estar com 7, 8 milhões debaixo do banco. Que cara feliz. Eu falo isso para os outros caras que eu falava dinheiro guardado. Claro, se você não tem condição, não compre. Mas se você tem dinheiro, meu amigão, compra, vai ser feliz, porque a vida é uma só. Sim. E nós que somos praticamente da mesma época, eu e esse cidadão aqui, ele trabalhou na Auto Latina. Eu ficava no viaduto olhando a Auto Latina. A Auto Latina, para quem não sabe, foi uma fusão durante um tempo da Volkswagen e Ford. Foi dali que saiu aqueles Versalhes com motor AP. Royale, Quantum, Santana. Lembra, então? Eu era um gurizão, eu ficava olhando ali, eu subia no viaduto, eu nem lembro o nome daquele viaduto. Não lembro. E ficava olhando, mas era galpão assim, aquela fábrica imensa. Eu ficava assim, rapaz, um dia eu gostava tanto de carro, César, eu gosto até hoje.
Mas a minha mãe falava que eu, no colo, às vezes eu falava o nome do carro. Legal. Paixão que Era não se Fusca, explica, né? Era Fusca, Brasília, variantes, essas coisas assim, né? Mas assim, então, às vezes, até puxando um pouco para esse lado agora, eu sinto que essa coisa meio tecnológica, porque eu tenho amigos que têm carros antigos aqui em Cuiabá, eu também tenho, e às vezes o filho do cara, eu tenho um amigo meu que tem mais de 10 carros aqui, todos antigos. E todos que tem alguma ligação com ele. Eu tive um Chevette velho, agora ele comprou um Chevette top. Tem uma memória afetiva. Tem uma memória né? afetiva. Sabe que carro antigo tem muito isso? Memória afetiva. Cheiro. O filho dele fez 18 anos. O filho dele tem um carro igual ao seu e que nem lava direito. Ele virou e falou pra mim, falou, cara, é uma tristeza, porque eu sei que o dia que eu for embora, eles vão vender tudo isso aqui. Sim, mas Esse carro, coisa do carro elétrico, agora não tô nem falando de economia, de se é bom, se não é. Eu tô falando daquela coisa de você. Sabe quando você senta no carro, você pega assim, eu tenho um Carmanguia. Ah, que legal. Motor de Fusca 1600, e original o meu ainda. Vai embora. E vai embora. E eu sou um cara que gosta de carro brabo. Uhum. Eu já, graças ao meu trabalho aqui, eu já fui para Interlagos algumas vezes, pela Legal. Land Rover, Fazenda Capoava e tal. Lançamento de carros e os caras, né, deixam a gente para pilotar lá e eu gosto. Então, assim, gosto de carro brabo, mas também mas parece que eu sinto naquele carrinho. Cara, sabe, se você. Parece que Memória afetiva. Sabe, cara? E parece que essa coisa hoje do cara ter o Uber, do carro elétrico. Eu vou ligar meu carro. Meu carro ligou. Isso aqui. Anda sozinho. Só pra a gente gastar só alguns minutinhos pra eu tentar ver se esse coração que eu tenho e que você talvez tenha, essa paixão pelo automóvel, você vê que tá acabando também? Então, são duas coisas, né? Uma coisa é o que eu gosto, é o que eu acho, né? E aí, quando eu estou trabalhando, né? Eu não penso no que eu gosto, né? Eu penso no consumidor. Certo. Então, por exemplo, eu vou testar um carro de entrada. Eu não penso em mim. Okay. Eu penso no consumidor que vai comprar um carro de entrada, o que é admissível e o que não é, para quem tem aquele gosto e aquele bolso. Aquela faixa de valor. Exatamente. E aí, quando você vem para o mundo tecnológico, você tem essas pessoas hoje, que elas gostam muito da tecnologia. Então, eu mergulho. Então, hoje, por exemplo, eu dou notas muito baixas, por exemplo, para carros que você não faz o emparelhamento direto pelo Bluetooth. Porque hoje o cara quer uma multimídia, onde a multimídia dele se transforme no telefone celular. Alguns aplicativos estejam ali, onde ele consiga o aplicativo por navegação, CarPlay e tudo tal. E outras coisas, principalmente aqueles itens que envolvem segurança. Então aí eu olho um pouco mais para essas pessoas. O que ocorre é que essa nova geração, ela discute muito entre a posse e o uso. Eu necessariamente, para usar, não preciso ter. E se você for para pensar, é muito racional. Quer dizer, eu estou muito mais preocupado com o acesso do que com a posse. Por que eu vou ter um carro, um negócio... Tem muita gente que tem carro e o carro fica parado na garagem. Aquele monte de lata lá, não sei o quê, pagando IPVA. Ele fala assim, cara, se eu não tivesse carro e andasse de Uber, então quando a visão ela é racional, quando ele olha o custo de um carro, ele fala, mas pra que eu tenho 2 carros? Pra que eu tenho uma família, marido e mulher? A mulher não sai de casa, às vezes, não trabalha e tem um carro lá, às vezes, só para ir no mercado. Dela à toa ali. Porra, mas se for para ir no mercado, por que você tem um carro? Você tem todo esse custo para... Você entendeu? Troca de óleo, troca a bateria uma vez por ano. O jovem hoje, pensando nisso, você vai encontrar alguns que falam assim, cara, lavar carro. Pô, eu tenho mais o que fazer, eu tenho mais não sei o que. Pra ele, isso não é... Você lava seu carro? Claro, eu lavo. Claro não vi isso nos seus olhos. Fala de novo. Eu lavo toda semana. Porque ele não enxerga o carro todo dia. Da maneira emocional e passional. Do meu pai. Que a gente gosta. Que a gente enxerga. Ele não enxerga assim, ele enxerga diferente. E aí eu gosto meio de entrar na mente dessas pessoas, mas aí, mais uma vez... Aí querem vender a ideia de que o jovem não quer mais carro. Não é o jovem, são algumas pessoas. Não, as pessoas gostam de ou é ou não é.
Todo mundo gosta, não é todo mundo. É algumas pessoas que realmente olham de maneira não é mais porque você gosta que você quer fazer que todo mundo gosta igual a você. Você tem que ser franco, sincero e dizer assim, ó, eu gosto, é isso, é uma paixão pra mim, não sei o quê. Pro outro não é. Igual o carro antigo, pai. Tem cara que fala, mas por que vocês andam com esses carros velhos? Vocês mexem com esses carros velhos? Dá vontade de bater no carro. Fala, como você mexer meu carro? Que carro velho é mais caro que o seu que você tá andando agora aí? Sim, porque às vezes o cara não tem nem noção e faz. Aí você vai em Águas de Lindóia, você fala, você vê os caras chorar. Babar. A coisa mais linda do mundo. Você vê o cara, assim, aquele Cadillac, assim, que você vai falar assim, não, eu vou achar uma marquinha no friso. Não é impossível que esse friso desse cara não tenha uma marca e não tenha uma marca no friso. E é curioso, né? Porque, por exemplo, dependendo da restauração que foi feita e tal, a gente anda com vários carros. E de verdade, viu, cara? Eu olho hoje assim e falo assim, cara, como é muito mais fácil dirigir o carro hoje do que era no passado. Sim. Meu, no passado você não era motorista, você era operador de máquinas, né? Porque o carro era cheio de manha. Hoje não. Para que encavalava o câmbio, cara. Nós somos de uma geração em que o carro hidráulico era carro para aleijado. É, para aleijado. Hoje, ninguém mais, né? Os que podem só quer carro automático. Porque é muito mais fácil, é um carro muito mais confortável, principalmente para centros urbanos, onde você... É um carro super legal. Mas você pegar um antigão e fala assim, o cara que dirige um carro automático... automático, quem que tinha? Era o cara que tinha problema. Exatamente. Chevette automático é só um cara que tinha problema. É a mesma coisa, antigamente você falava assim, eu tenho um motor 1.8 no meu Gol, 2.0 no meu Santana. Pô, motorzão, se falasse que você tinha 1.0 CHT, o cara sai de perto de mim. Sim. Hoje o cara fala, tem um motor 1.4, você fala, de que carro, hein, irmão? Porque de repente, se um motor 1.4 turbo hoje, você não... Arrebenta. Você tá tomando carro, né? Se você for ver, o Maverick tinha quanto? 190 cavalos, um V8? Nem isso. Com motor 302, Não chegava a 190, não. Não chegava a 190 cavalos? Chegava a 190. Você vê. E aí um Jetta 4 cilindros turbo, original 211. O cara pega um Elma Chips desse aqui, vai lá na central lá e faz um chip lá, não sei o que, o trem 270 cavalos. A pezinha é TSI. Tem um amigo meu aqui que tem botou a turbina de Q3, 170 de terceira. E rápido. Não é que aquele... não. Eu botei a terceira e o bagulho 170. Eu falei, gente do céu, quase toma um pau com o meu carro com um negócio desse. E aí você vai encontrar hoje um monte de gente que só quer o carro pensando na mobilidade. Eu só quero ir pro trabalho e voltar com alguma coisa que seja segura, enfim. E tudo bem. Eles estão errados. Tá tudo bem. Assim como vai ter o cara que vai se encaixar com o carro elétrico. Assim como eu não quero que as pessoas... todo mundo... eu gosto, por exemplo, de um motorzão. Eu não quero que todo mundo goste. Eu não quero fazer a cabeça das pessoas dizendo assim, ó, se não for o boxer, o resto é tudo porcaria. Não, eu gosto de V8 e respeito o que você gosta. Você que gosta de carro elétrico, dá pra respeitar as pessoas que não se encaixam com o carro elétrico? Porque só tá faltando isso. Só tá faltando as pessoas que são apaixonadas por carro elétrico entender que se você gosta de carro elétrico, o problema é teu. Se você se encaixa no carro elétrico, o problema é teu. Agora, não queira dizer que todo mundo tem que gostar da porra do carro elétrico. É só isso. Vai atrás do cara que comprou o i3 da BMW. Sim, porque se eu chegar 10 anos atrás, esse cara aí. Se eu ficar catequizando você pra você ter um motorzão, você vai falar assim, pô, tá cara chato, fica me empurrando. Não, cara. Não é o caso. Não é o caso, cada um gosta do que gosta, se encaixa. O César é apresentador do Auto Esporte da Rede Globo de televisão. O César é... Posso falar? Não vou falar mecânico, né? Mas você foi mecânico. Sim, sim. Foi piloto de teste, é piloto, é consultor, hoje dá palestras. Bastante. Né? São palestras motivacionais. Eu falo, a gente faz palestras para a parte de segurança na mobilidade, né? E eu coloco bastante carga emocional, motivacional, porque eu acredito que as pessoas sabem o que é certo e o que é errado, mas alguns ainda não entendem por quais motivos ele insiste em fazer a coisa errada. Então eu entro para esse lado. E em 2024, para a área de vendas e administração de empresas, a gente entrou com uma palestra muito bacana, ensinando as pessoas a fazer a gestão do seu tempo. Olha, que legal. Cara, eu teria particularmente aqui mais umas 2 horas de entrevista. De perguntas que mas não vai continuar na resenha aqui. Não, de coração, de verdade. O César tem aqueles cortezinhos, né? Que você coloca que é pra acabar, né? Como que é? É pra acabar. É pra acabar.
Então, é para acabar também, que já me deram o sinal ali, né? Infelizmente, hoje o Alexandre Perenha não está presente, como eu disse no início, né? Por motivos pessoais, ele não conseguiu chegar a tempo aqui. Me convidaram, eu vim feliz por ser você. Obrigado. Tô deixando de estar de moto, que nós temos uma equipe de moto que sobe pra Chapada toda terça-feira à noite. À noite, a gente sobe pra Chapada à noite, 8h20, vocês já estão lá. Se brincar, ainda vou. Toda terça-feira a gente pega as motos e sobe pra Chapada. Mas quando falou que era você, eu falei, eu não posso perder nem pra tirar uma foto, não. Porque eu tenho algumas pessoas que eu admiro. Legal. Eu sou sincero em dizer e falo isso para algumas pessoas. Obrigado. Eu nunca fui, eu sou da Zona Leste de São Paulo, sabe como é que a gente fala lá? Eu nunca fui paga-pau. Não sou paga-pau. Você aqui é o cara, o ator da Globo. O ator do quê? Novela, cara, beleza. Pra mim, ele entrou, beleza. Eu já fiz isso, já entrevistei muitas pessoas. Pra mim, o famoso não quer dizer que ele tem conteúdo. Claro, claro. O famoso pra mim não quer ter conteúdo. Chegou aqui o MC não sei da onde. Eu falo, dá licença pra mim que eu tô indo embora. Ele pode ganhar corrente de ouro, pode ter Ferrari de ouro. Eu acho que cada pessoa tem as suas pessoas que admiram. E você é o tipo de cara que eu gostaria de ter sido. Ô, querido. Você entendeu? Um cara que, de repente, nós tivemos mais ou menos as mesmas coisas. Sim. Eu vi você falando que você ganhou essa paixão por causa do seu avô. Foi. Né, que seu avô era caminhoneiro e tal. Eu tenho uma tristeza no meu coração. Meu pai nunca teve carro. Olha só. Meu pai falava assim que o sonho dele era ter uma caravan. Eu lembro disso. Que ele queria ter uma caravan porque cabia a família inteira. Aquela coisa, né? De pôr a família e tal. Então, assim, o carro, em mim, ele tá na minha entranha. Eu falo isso pros outros. Falo, cara, briga comigo. Esse casamento meu, leva a casa, mas não põe mão no meu carro. Meu Deus do céu, se eu contar a história minha aqui, que eu fui dormir de favor na casa dos outros, fui dormir de favor num galpão com as minhas coisas, tudo, mas no meu carro você não mexe, pode ficar com a casa. Então você é o tipo de cara que é admirável. Primeiro, é um cara que tá na Rede Globo. Não ganha, desculpa se eu estiver falando errado, não ganha nada em estar aqui pra você. Você tá aqui porque você é um cara gente boa. Dá pra gente sentir que você é um cara humano. Obrigado. Que você está dando entrevista para nós aqui, você não sabe o alcance desse podcast. Claro que a gente hoje, a internet ela é mundial, pode parar lá na BID da China, mas você não mede isso. Eu sinto as pessoas, eu sou um cara que eu aprendi a sentir, você é um bom ser humano. Obrigado. E parabéns por isso, e quero agradecer em nome do Alexandre, em nome do Alexandre Júnior aqui, o homem do UP. Você ter vindo aqui, cara. Obrigado mesmo. Poxa vida, meu irmão. Caramba, você... E manda um pra acabar aí. Pra acabar. Me emocionou aqui agora, rapaz. Verdade, pra acabar. Porque obrigado. Quem gosta de carro, você sabe que quando junta os caras que gostam... Hoje tem muito status envolvido. Sim. E eu, por ser um cara conhecido na área, eu tenho acesso a todas as... Você entendeu? Eu tô com a gurizadinha do UP e eu tô com os caras das Ferrari. Sim. Eu fui o primeiro cara a dirigir a primeira Ferrari branca da América Latina, ela veio parar aqui. Olha que legal. Tal, e na época, e quando a internet não existia com essa força, eu era o cara dos carros, só tinha eu na televisão mostrando o carro. Então eu tive acesso a essas coisas. Então, assim, hoje se você falar assim pra mim, cara, eu vou tirar uma perna sua, eu vou tirar... Você quer ficar com as duas pernas da de Uber ou ficar com uma perna só e um carro automático? Eu posso arrancar a perna. Vocês estão achando que eu tô brincando? Eu prefiro que você... É uma liberdade. Eu sinto isso. Você entendeu? Eu fui ajudante de mecânico. Também. Na Vila Diva, em São Paulo. Eita. Com 16 anos, eu vi você falando que você foi tirar o motor do Fusca. Eu também fui tirar o motor do Fusca. Não sabia como é que tirava aquela... É um foro que chega em 10 minutos. Hoje eu chego em oficina mecânica, às vezes eu falo pro cara, não precisa fazer assim, faz assim, faz assim. Não, o bico tá bom, não, mas vamos trocar o bico, porque ele tá bom agora, mas nós vamos montar, já monta com o bico novo. E os caras falam, você entende um pouco? Falam, é sofrer mesmo, de ter carro velho, de gostar, de acompanhar. Entendeu? Hoje mesmo eu fui comprar peça, uma Blazer que eu tenho, que é uma S10 e tal. Então quando você junta os caras que gostam, que você vê no olho do cara que ele gosta do carro, que ele curte essa conexão. Eu nunca fui piloto, nunca vou ser, que eu não tenho mais idade. Mas, porra, sabe quando você senta assim, cara, tá você e seu carro, que é a melhor parte do mundo, não tem ninguém do teu lado. Porque quando tem alguém, você é responsável pelo filho da mãe, se você bater o carro, você vai ter que explicar por que você bateu o carro. Exatamente. Né? Se você bate sozinho, tchau, obrigado. Então, assim,
é gostoso, cara. Mas sabe que você representa muita gente, né? Tem muita gente que pensa como você, que é apaixonado por carro como você. E você, através da comunicação que você faz, você conversa com essas pessoas que acabam se entusiasmando, acabam tendo uma referência em você por conta disso, né? E claro, vai ter um monte de gente que para eles isso não significa nada. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar, é o seguinte. Você começou a falar umas coisas assim e me veio na mente que é sobre o quê? É sobre pessoas. É sobre isso. É colocar no centro aquilo que mais importa. As pessoas. E vamos discutir sobre o que nos une e não sobre o que nos separa. Então, quando a gente fala das discussões que a gente tem, é que tem pessoas que querem que você pense igual a ela. E eu acho que cada um pensa do seu jeito, né? Vou insistir, acho que é a 10ª vez que eu falo isso. O que me incomoda é as pessoas quererem colocar como carro elétrico com absolutismo, como se isso fosse possível, e qualquer pessoa que pense diferente é retrógrada. Para com isso. O mundo, no futuro, eu acho, não será 100% elétrico, ele será eclético. Eu gostaria de agradecer primeiro o Sandro, que estava aqui, né? Hoje eu não pude comer muita batatinha, porque eu não tô bem do estômago, quando eu venho com todas as batatinhas. De falarem com você e você vir aqui, né? Para prestigiar. Perdi meu rolê de moto. E gostaria também de agradecer o César, que nem veio aqui por causa disso, veio aqui por outros motivos, para palestras, enfim. E aceitou o convite e esteve aqui. A gente de carinho muito grande por vocês. Nada muito legal essa entrevista. Acaso. Como você falou, eu vim aqui por outro motivo, você me fez um convite, eu aceitei na hora, vamos lá, vamos bater um papo, vamos falar sobre carro. Eu acho que juntos somos mais fortes, né? Conheci pessoas maravilhosas, enfim, vamos alcançar uma audiência maravilhosa também. Cara, vamos ser felizes. E me deu um tchan na cabeça agora, assim, cara, assim, sem nenhum tipo de demagogia. Se Deus nos permitir, quando inaugurar o autódromo, você vai vir aqui. Claro, eu vou. Você começou a falar, já fiquei... Tô falando aqui porque, assim, eu lutei, cara, e não consegui que colocassem o nome do autódromo de Emerson Fittipaldi. Eu não consegui porque é política no meio, é obra pública, tem sempre um lá. No lançamento trouxeram o Nelson Piquet. Pô, Nelson Piquet, todo mundo fala que ele é brabo, não sei o que, não sei o que. Gente boné. Me deu uma entrevista, cara, eu parei a entrevista porque se deixasse ia longe, e tava em pé, e tinha mais gente esperando. Sim. Então eu também não vou ficar segurando o cara lá 40 minutos falando comigo. Claro. Mas ele respondeu tudo numa boa, tranquilo, tá? Cara, assim, aprendi a admirar como pessoa, antes eu admirava só como piloto. Então, assim, na minha carreira de entrevistador, já tem o Nelson Piquet, tem um Emerson Fittipaldi, tem você, tem outros caras também, né, assim. Então, e a hora que falou do autódromo, cara, agora, assim, vocês estavam falando aqui que o negócio é sobre pessoas, veio tudo isso na minha cabeça. É sobre pessoas, é sobre pessoas. Sem nós, o autódromo vira aquilo do Walking Dead jogado, entendeu? Os carros elétricos vão dar jogado, que, né, vira um cinza. Sim, não. Vamos pôr no autódromo lá os carros elétricos para dar a pancada de 0 a 100, porque ele é muito bom de arrancada, o carro elétrico. Você entendeu? Se Deus quiser, se o governador nos permitir aí, vai rolar de trazer você aqui, meu irmão. Conte comigo. Muito obrigado. Conte comigo. Essa é pra acabar. Essa, galera, muito obrigado, tá? É pra acabar. E é isso. Valeu. Valeu.